Olá, boa noite. Estamos começando o bate-papo legal aqui pelo Estúdios TPFest. Uma boa noite para vocês. E nessa sexta-feira tem entrevista com a doutora Alessandra Amaral, que vai estar conversando com a gente sobre o tema alimentação e controle da diabetes. Uma boa noite a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui nos estúdios TPFest. Vamos convidar para quem quiser mandar pergunta para a doutora Alessandra, é só enviar que a gente faz as perguntas no decorrer da live. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite, Boa, doutora. boa Boa noite, noite. tudo bem agora? Tá me ouvindo? Tudo bem? Estou com o áudio aqui, está o retorno perfeito. Uma boa noite, doutora. Eu gostaria que a doutora se apresentasse para o pessoal que não a conhece. Boa noite, então, meu nome é Alessandra, né, Amaral, sou nutricionista, né, sou formada pela Universidade Federal do Paraná, né, hoje eu moro em Osasco, aqui em São Paulo, trabalho no ambulatório da Prefeitura no Centro de Atenção ao Idoso, né, cuidando com os idosos, e também tenho o meu consultório, né, onde eu atendo alguns pacientes diabéticos também, né, e a nutrição clínica de um modo geral. Então, a gente está aqui e faço algumas consultas online também. Então, a gente está aqui para ajudar, né? E de onde as pessoas estiverem, tentar ajudar aí, tirar essa dúvida da galera. Com certeza, doutora. E então vamos começar já com a primeira pergunta, que seria: é possível prevenir a diabetes através da alimentação? De que maneira? É assim, o diabetes, ele é um excesso de glicose no sangue, né? Então, como é que a gente faz esse controle? A gente controla os alimentos que jogam, né, que fornecem glicose no sangue muito rápido, que são os carboidratos simples, né? Então, assim, o açúcar refinado, as farinhas brancas, né, trigo refinado, pão branco, bolo, doce, refrigerante, né? Então, quando a gente evita o consumo desses alimentos que fornecem carboidrato, quer dizer, quando a gente evita o consumo excessivo, né? A gente precisa deles. Então, quando a pessoa consome em excesso, ela acaba tendo glicose no sangue muito alta. Então, a gente tem que entrar com alimentação para, né, para controlar mais isso. Mas a prevenção é essa, né? A prevenção é evitar o excesso de carboidratos, né? Que refinados, principalmente refrigerante, doce, e aí a gente consegue prevenir o diabetes. E quais são os alimentos indicados aí para prevenção? É só evitar ou tem algum alimento que a pessoa consumindo diariamente já previne? Não, não tem, assim, quanto mais natural for a alimentação, né? Comer alimentos in natura, minimamente processados, não fazer uso do açúcar de adição, né? Comer alimentos ricos em fibras, as frutas, legumes, verduras, né? Ter um hábito saudável, fazer várias refeições ao dia, né? Praticar atividade física regular, manter hidratação, né? A gente faz aquela conta de ml por quilo de peso, então a gente avalia a necessidade hídrica da pessoa, embora a OMS recomenda para um adulto pelo menos 2 litros, né, um adulto saudável, pelo menos 2 litros de água, se a pessoa consegue ter um estilo de vida mais saudável, fazendo esse controle, consumindo alimentos minimamente processados e mais naturais e com fibras, com certeza ela tende a prevenir o diabetes, sim. Quando os pacientes são considerados pré-diabéticos, fazendo o controle da nutricional, é possível não desenvolver a diabetes? É possível sim, né? Porque assim, o que acontece? Quando é que a gente classifica esse paciente como pré-diabético? Quando ele tem algum marcador, né? Um exame de sangue, uma hemoglobina glicada alterada, a glicemia de jejum mais elevada, né? E aí a gente avalia isso tudo com o hábito, né? Com os hábitos dessa pessoa, o estilo de vida que ela tem. E se ela está como pré-diabetes, a gente faz a intervenção nutricional, ela consegue reverter esses marcadores, mas é aquilo também, ela precisa mudar o estilo de vida. Não adianta ela fazer, foi ao médico, passou com o nutricionista, repetiu os exames, está tudo bem, e ela volta a fazer o que ela fazia antes.
Aí não ajuda muito. Aí, com certeza ela vai ficar pré-diabética, não vai achar que está sempre tudo bem e pode desenvolver o diabetes, sim. Mas ela mudando o estilo de vida, corrigindo alguns hábitos, né, que precisam lá ser melhorados, que a gente identifica na hora da anamnese, da consulta, e ela reverter e melhorar seu estilo de vida, é possível sim reverter o pré-diabético e não desenvolver a doença. E existe alguma diferença na alimentação dos pré-diabéticos para os pacientes que já são diagnosticados diabéticos? Não, aí a dieta, o controle é o mesmo, né? Por quê? Porque qual é a função da alimentação? Controlar o nível de glicose no sangue. Então, a gente vai ter que usar os mesmos alimentos, né, as mesmas estratégias que a gente usa com o paciente diabético, a gente usa com o pré-diabético. Porque o que acontece? O pré-diabético, normalmente, a gente detecta que às vezes é erro alimentar mesmo. A pessoa se alimenta errado, ou por má informação, ou pela falta da informação, né? Então a pessoa acaba desenvolvendo, assim, às vezes ela nem imagina, do mesmo jeito que às vezes ela nem imagina que o colesterol alto, ela pode estar pré-diabética. Então, quando a gente determina isso e faz a intervenção alimentar, ela reverte. E com o diabético é a mesma coisa. A gente vai ter que controlar os carboidratos, né, excessivos, que são aqueles que vão favorecer o aumento da glicose no sangue muito rápido. Então, a gente acaba a dieta sendo a mesma, tanto para quem tem pré, como para quem já é diabético. E evitar os doces também, né, doutora? É Sim, cortado no café da manhã? evitar. Esse aí é assim. O que acontece? A gente não é que nunca mais a pessoa vai comer um doce, ela vai comer, né? A gente organiza a alimentação, a gente tem estratégia, a gente avalia, a gente pode deixar o paciente, né? Desde que ele esteja controlado, que ele tenha ciência, que ele saiba, né, da carga glicêmica que esse doce tem, o que vai impactar na glicemia dele, entendeu? Então, assim, isso a gente falando com o paciente já diabético. Com o paciente pré-diabético, a gente dá essas informações para a pessoa, né? Porque normalmente ela não sabe, entendeu? E aí, normalmente, o refrigerante, o doce, o açúcar, puxa, mas eu tenho, por exemplo, pacientes em consultório que usam açúcar e têm um diabetes extremamente compensado, porque sabe usar, sabe dosar, né? Então, assim, vai muito da força de vontade, da disciplina ali, daquele paciente, né, da pessoa com diabetes, levar a ter um estilo de vida mais saudável. E quais são os cuidados na alimentação quando se trata de pacientes diabéticos na terceira idade? Então, assim, praticamente os mesmos, né? A gente sempre está avaliando os marcadores, o controle, né, de carboidratos, proteínas, lipídios, gorduras, vitaminas e minerais vão ser os mesmos de acordo com aquela pessoa, né, com o indivíduo. E aí a gente vai ter que avaliar cada um, por exemplo, o nível de nível de estado nutricional que ele está, nível de hidratação, como é que é a mastigação, como é a dentição desse paciente, né? Porque assim, a diabetes ela é diretamente proporcional à alimentação. Então, o que acontece? A gente vai ter que cuidar, porque normalmente na terceira idade, às vezes eles querem coisas mais macias, mais molinhas, né? Para mastigar, e aí, normalmente os alimentos são à base de carboidrato. Então, a tendência, de repente, é que essa glicemia, que o diabetes aumente. Então, a gente tem que estar sempre orientando e controlando, né? Verificando sempre os exames dessa pessoa, onde ela está, se ela tem cuidador, se ela mora sozinha, se ela tem uma rede de apoio, né? Como é que fica, qual a condição social dessa pessoa, né, na terceira idade também. Mas o básico vale para todo mundo. Controlar carboidratos, diminuir o consumo excessivo de doce, comer mais alimentos em natura, comer mais alimentos com fibra. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração também na terceira idade. O pessoal está mandando já pergunta na live, já já eu faço para a doutora. E podem mandando pergunta que a gente já faz já já para a doutora, ok, pessoal? E, doutora, como uma pessoa saudável controla esses níveis do açúcar no sangue, usando Aí, alimentação? entendi. Aí, assim, vai muito também do estilo de vida que essa pessoa tem, né?
Então, quando a pessoa ela é saudável, ela tem um hábito de fazer uma atividade física regular, ela tem o hábito de comer frutas, legumes e verduras diariamente, ela evita no seu dia a dia o consumo de doce, de açúcares, de refrigerantes. Então, tudo é um estilo de vida que a pessoa tem, entendeu? E aí, com certeza, os marcadores, né, os exames vão estar sempre em dia, né? Então, assim, a pessoa saudável, ela se previne já com as escolhas que ela faz, né? Então, normalmente, essa pessoa que não tem diabetes, ela pode realmente prevenir o diabetes mantendo um estilo de vida mais tranquilo, mais saudável, né? Mais com horários para fazer as refeições, fazer várias refeições num volume menor. Então, tudo isso acaba interferindo no nível de glicemia. Então, é assim que quando a pessoa não tem diabetes, ela tem que estar nesse estilo para poder manter, né? Para não desenvolver o diabetes. E, doutora, a gente vai para a última pergunta do quadro aqui. Eu gostaria de perguntar se existe alguma diferença nas dietas alimentar em relação à diabetes tipo 1, tipo 2 e a gestacional. Ah, não, praticamente não. O que que acontece? Aí, nesses casos, é porque o tipo 1 é a pessoa que depende já da insulina. Existem também diabéticos do tipo 2 que já dependem de insulina também. Mas assim, o que que acontece? O padrão alimentar sempre vai ser esse, onde a gente tem que evitar o nível de glicose alto no sangue. Então, as orientações são as mesmas. O que a gente tem que levar em consideração é, por exemplo, as necessidades calóricas da gestante. É diferente de quem? Da mulher que não está gestante, tem que estar avaliando a condição nutricional que ela se encontra, a gente tem que estar avaliando como é que está o desenvolvimento dessa gravidez, se está tudo tranquilo, se ela está desnutrida, se ela está com nível de vitaminas, se ela está com anemia. Então, assim, tem vários fatores. Tudo isso a gente tem que abordar e para poder fazer uma alimentação equilibrada para não prejudicar o diabetes. Porque no caso da gestacional, ela desenvolveu extra gravidez. Então a gente tem que controlar da melhor maneira sem prejudicar, certo? Né? Sem prejudicar o bebê. E no diabetes tipo 1, a gente tem que estar considerando a dosagem de insulina, o tipo de insulina que é usado, os horários em que é feita né, que a insulina é aplicada. Então, assim, tem vários conjuntos, né, várias ações aí, vários fatores, né, critérios que a gente tem que estar avaliando para poder fazer alguma coisa específica. Mas a dieta é sempre a básica de controlar, tentar, né, minimizar o excesso de glicose no sangue. Que a diabetes ela é silenciosa, né, doutora? Então muitas pessoas acabam descobrindo tardiamente, né? É, E o tratamento começa tarde. Mas no é caso da gestante, ela se torna mais com risco de vida, então, no caso, né? Ela se torna é mais verdade. perigosa. Porque o que acontece? A gestante, o que acontece? Ela faz o pré-natal. O pré-natal são exames mensais, são consultas mensais. E aí, de repente, ela já começou a ganhar peso demais, aí o obstetra já desconfia, né, que está ganhando muito peso, às vezes nem está com um padrão alimentar que justificasse esse ganho de peso. Aí eles vão fazendo exames e vão controlando. Aí, quando detecta, a gente já intervém, né, para evitar realmente riscos tanto para a gestante quanto para o bebê. E isso também vai, ela é silenciosa, porque realmente ela não, a hiperglicemia, ela não dá realmente algum desconforto. A hipoglicemia, sim. A hipoglicemia causa um mal-estar danado, né? Então, quando a pessoa já tem diabetes e às vezes se alimenta mal não toma a medicação corretamente, não segue horários, né? Coloca às vezes insulina demais, que tem que comer, ou comeu e não tomou insulina, ou tomou insulina e não comeu. Então, tudo isso acaba gerando mal-estar, acaba aí atrapalhando realmente a situação e a condição dessa pessoa. Então, a gente tem que ficar muito atento mesmo à alimentação. E parece difícil, viu, Rita? Assim, mas depois, conforme as consultas vão acontecendo, as informações vão sendo passadas, uma condição que a pessoa vive normalmente, sem problema nenhum, isso não afeta em nada a qualidade de vida da pessoa, desde que ela faça certinho, né, o tratamento que precisa ser feito. É, porque muitos acabam fazendo no início e abandonando depois, né, doutora? Faz um A exame, gente, vê que melhorou, pronto, volta tudo de novo. é verdade.
E a Helena, ela está falando aqui, muito obrigada pelas dicas. É difícil ter uma opinião e mudar o hábito alimentar. Parabéns, doutora Alessandra. E o Franquides mandou a pergunta aqui, se uma pessoa com diabetes pode tomar cerveja normalmente. Normalmente não. Ele pode tomar cerveja, mas ele não pode tomar essa cerveja, só tomar cerveja, porque ela vai causar hipoglicemia, né? Então, você tem que tomar cerveja acompanhado, né? De algum aperitivo, né? Normalmente é base de uma proteína, se for o caso, né? Então, evitar frituras e a quantidade que toma, né? Porque se ele é diabético, muito provavelmente ele está fazendo uso ou do hipoglicemiante oral ou da insulina. E o álcool pode cortar ou potencializar o efeito disso. Aí eu acho que não vai ser legal. Não Ela vai ser bom, não pode vai dar bom, tanto não. subir, né? A diabetes, o nível da diabetes pode subir rapidamente, como também cortar o efeito do remédio, se caso a pessoa usa a medicação, né? Isso, e abaixar também a diabetes bastante, tá? Ela pode ou fazer o diabetes subir, ou abaixar, ou a glicose baixar demais. Então, tudo isso também tem que ser levado em consideração. E quais são os riscos quando isso acontece, doutora? Olha, a hipoglicemia, ela, sim, ela dá falta de ar, atrapalha o batimento cardíaco, oxigenação. Então, assim, é muito individual isso, né? Mas ela pode, né, levar, né, entrar em coma, e a hiperglicemia também pode entrar em cetose diabética, tem que parar na UTI, tomar, nossa, é bem intensa, é uma situação, só quem já passou, quem tem, né, eu, graças a Deus, eu não tenho diabetes, mas já atendi muito paciente quando eu fazia plantão em hospital também. A hiperglicemia, assim, se a pessoa chega, às vezes está com HI, ou seja, o glicosímetro nem lê, está acima de 500, 600, né, a glicemia, e o paciente está bem. Mas mal uma dorzinha de cabeça. Agora, quando está hipoglicêmico, falta o ar, dá tontura, a pessoa desmaia, perde consciência. Então, a hipoglicemia é tão perigosa quanto a hiperglicemia. E há pessoas também que chegam a ter refluxo também, né, doutora? Quando ela começa a subir também, né? Depende, aí depende porque, por exemplo, se ela comeu alguma coisa, está com difícil de digestão, e é um alimento que realmente pode até prejudicar, interferir no diabetes, ela pode ter sim. Vai muito do indivíduo ali. Às vezes ele já tem o refluxo, ele já tem algum problema gástrico, e aí a pessoa pensa que é por conta do diabetes e nem é. Né? Essa coisinha do diabetes, descompensação, alguma coisa, só foi a gota d'água que faltou para desencadear em alguma coisa mais séria, talvez. O empurrãozinho, né? A Dalva tá mandando super indico a doutora Alessandra. A Dalva Obrigada. Roder. E o Franquides falou Ah, muito obrigada, tá de parabéns pela entrevista. E a gente tem aqui, deixa eu ver, tem mais uma aqui, que é acho que é Vander, Luvander, mandando um boa noite. E acho fundamental a prática no esporte também. Ele está falando sobre a prática do isso, esporte é também. verdade. Tanto que a prática de esporte, ela está dentro da diretriz, né, de tratamento do diabético. Tem vários fatores ali que a gente tem. Então, alimentação regular, horário correto da medicação, tipo da medicação, e a prática de atividade física, ela ajuda a controlar a glicemia. Isso independente, mas principalmente para quem já tem o diabetes, a prática de atividade física é sensacional. E pode ser coisa simples, sabe? As pessoas acham que tem que ir para academia. Uma simples caminhada diária resolve, sabe? Quem gosta de correr, fazer corrida de rua, né? Pede ajuda para né? Tem tantos grupos de corrida aqui, eu estou aqui em São Paulo, né? Que eu já tô... Nossa, o que a gente mais tem isso. Ali na USP, então, tem um monte. Então, assim, tem vários, qualquer lugar aqui de São Paulo tem sempre um grupo, as prefeituras também têm, sabe, apoio para essa prática de atividade física. Então, é só a pessoa realmente querer fazer para ajudar, e porque faz, sabe? Porque a diferença é gritante quando a pessoa muda o hábito, quando ela incorpora a atividade física na rotina dela, tudo melhora na vida dela, tudo. E principalmente o diabetes, né? Ela mantém aquele diabetes mais tranquilo, mais equilibrado, mais estabilizado ali. Nossa, é até gostoso de ver, é prazeroso. Lembrando
que sempre unindo o esporte com a nutrição, porque eles trabalham juntos também, né? Não adianta só o esporte e não seguir a nutrição, né, a dieta certinho, que aí o diabetes acaba ficando alto do mesmo jeito, né, Sim, doutora? é até perigoso quem tem, por exemplo, diabetes, fazer uma atividade física em jejum, né? Então, não pode fazer, o risco de hipoglicemia é muito maior. Se está fazendo uma musculação, se machucar, derrubar um aparelho, ficar tonto, cair, né? Assim, o que a gente mais vê é isso, às vezes as pessoas lá passou mal, estava fazendo uma aulinha lá no parque, na praça, passou mal, quando você vai saber por quê? É porque ela estava sem se alimentar. Então, é complicado, né? Mas a dupla, essa dupla, atividade física e alimentação é tudo para a nossa saúde. É a base para a gente ter uma saúde boa, para a gente ter uma qualidade de vida boa, chegar na velhice lá bem saudávelzinho. É verdade, doutora. E a Guerreira está falando dicas tops sobre diabetes. E agora eu vou para o mito e verdade, doutora. Ai, meu, É mito ou verdade? É mito ai, ou meu Deus. verdade? É preciso ficar atento aos rótulos dos produtos industrializados? Nossa, verdade verdadeira. Isso faz toda a diferença. Porque quando a pessoa tem diabetes, o que a gente tem, né, como a gente falou lá no comecinho? Ela tem que controlar o nível de glicose no sangue e controlar os alimentos que são fontes de carboidrato, né? Porque são esses alimentos que vão rapidinho, eles fazem a digestão, a absorção e aumentam o nível de glicose no sangue. Então, é fundamental na hora de você estar comprando um alimento ver lá, não é só na tabelinha nutricional, viu, gente? Ver lá aquele teor de carboidrato, proteína, gordura, sódio, né? Então não é só isso, não. É imprescindível ver isso sim, no caso, né, com a quantidade de carboidrato que tem lá, mas é fundamental também ler a lista de ingredientes desse produto. Ali, essa lista de ingredientes, ela está em ordem decrescente, ou seja, daquilo que está em maior quantidade para o que está em menor quantidade. Então, se o açúcar for um dos primeiros itens ali, tem que estar evitando, né? Porque, por exemplo, no pão, a gente sabe, tem muito pão integral, muito pão com semente e tal, só que a gente sabe também que precisa de um pouquinho de açúcar para fazer a fermentação. Mas então essa quantidade ela é menor. O item açúcar, ele vai estar lá no final da lista de ingredientes. Se tiver logo de cara ali, do primeiro, segundo, terceiro item, é porque tem açúcar demais. Então, é interessante a pessoa com diabetes evitar esse alimento. Então é verdade, viu, pessoal? E vamos É para o verdade. próximo mito ou verdade. Ai, meu Deus. Mito ou verdade que o açúcar das frutas é saudável e pode ser consumido à vontade? Nossa. Então, assim, é mito que o açúcar ele faz mal. É verdade, a frutose, o açúcar do sangue, é um alimento, um açúcar saudável. Ele fornece energia para a gente, faz parte, a gente está acostumado, a gente tem enzima ali, tudo para digerir, não tem problema nenhum. Agora, é mito que pode consumir à vontade. Não, não pode consumir à vontade. Esse é um grande erro e principalmente pessoas com diabetes cometem. Acham que porque é fruta, por ser um alimento saudável, ela pode comer à vontade. Não é bem assim. Conheço vários pacientes que trocam, principalmente agora nessa época de calor, troca uma refeição salgada, um arroz, um feijão, uma salada, uma carne e tal, por frutas. E aí descompensa totalmente o diabetes, porque é frutose, vai virar, vai já estar tá facinho ali, faz a digestão, e em poucos minutos já está com glicose no sangue, né? Entendeu? Então a gente assim, então é mito que pode comer à vontade. Não, não pode. A gente tem que comer 3 frutas, 4 frutas por dia, né? Então a gente organiza o horário, organiza o plano alimentar dessa pessoa e as frutas são encaixadas. Então não é à vontade, mas são açúcares bons sim. É que a gente vê muito, né? Muito blog aí, muita gente que às vezes nem é da área da saúde, dizendo que não pode tomar suco de fruta, que suco de fruta é um veneno, que o açúcar da fruta faz mal. Não é bem assim, né? Isso aí é mito mesmo. Tá? A gente pode, senão nós não poderíamos mais comer fruta. E a gente sabe que vitaminas e minerais, a grande fonte, a maioria deles estão aí nesse grupo de alimentos, né? Então a gente é Verdade. mito.
É mito que faz mal e é mito que pode comer à vontade, mas é verdade que é bom. E o pessoal está mandando perguntas, já já eu faço para a doutora. E vamos para Tá o joia. nosso próximo mito ou verdade, que diabéticos têm momentos certos para comer doce. É verdade. É assim, se ele corre, porque daí também tem que levar a questão do hábito que ele tem, né? De como ele está, se ele está sendo acompanhado, né, por um especialista, por um nutricionista e tal. Mas normalmente a gente recomenda, quando possível, quando o paciente faz, como sobremesa, né? Por quê? Porque esse docinho entra aí na digestão, na absorção, e não vai afetar muito, não. Se ele tem uma alimentação equilibradinha, comeu bastante fibra, bastante proteína nessa refeição, não vai ser o docinho que vai prejudicar ele, não. E o nosso próximo mito ou verdade é mito ou verdade que alguns chás podem ajudar no controle da diabetes, como por exemplo, a de vaca. É mito. É mito porque, assim, ó, existem, sim, alguns trabalhos científicos sendo feitos aí com várias ervas, não só com a pata de vaca, né? E a pata de vaca já foi realmente estudada porque dizem que tem lá um componente, que eu não vou me lembrar o nome agora, que age como a insulina, como se fosse a insulina, né? De pegar a glicose, levar ali para onde precisa. Só que tem, junto com essas pesquisas que estão sendo feitas para ver a ação dela, também descobriu-se que tem muitas ervas, muitos chazinhos nefrotóxicos, ou seja, que agridem o nosso rim. Então, não é porque é chazinho, não é porque é erva que pode sair tomando assim, não. Tem que saber, né? A gente procurar fisioterapeuta, existem vários nutricionistas, fisioterapeutas, tanto que eu não recomendo, a gente não recomenda o uso desses chazinhos, não, como adjuvante, como parte do tratamento. É aquilo. Não faz mal, mas também não faz bem. Não é bem assim. Então, tem dosagem para a gente avaliar, né? Mas não controla, não. E outra, o impacto que essas ervas têm na glicemia é muito pequeno. É mesmo aquela história do não comer ovo para aumentar o colesterol no sangue? Não, o colesterol do ovo, o impacto no colesterol sanguíneo é muito pequeno. Então, é do mesmo jeito que é muito pequeno o impacto da ação dessas ervas no controle da glicemia. Então, é mito. Ok, pessoal. E agora vamos aqui para as perguntas da live. O Adriano está falando que as frutas ácidas, como abacaxi, morango, limão, laranja e entre outras, ajudam a diminuir o excesso de doce, que eu normalmente costumo ingerir, ou não? Não, é assim, é que normalmente elas são ácidas, né? Mas elas têm uma quantidade de frutose significativa lá, né? Então, assim, mas depende muito ali daquele momento que você está ingerindo. Se você está ingerindo como uma sobremesa, ótimo, vai ajudar na digestão, né? Pela acidez, vai ajudar, não vai impactar tanto na glicemia, porque vai fazer a digestão tudo junto ali. Então, pode comer sem medo. Aliás, eu vou até aproveitar, assim, que eu não sei se vai ter essa pergunta aí, porque eu não estou conseguindo ler aqui. Está muito petitiquinho aqui para mim e está sumindo aqui logo, não fica visível. A gente tem uma outra coisa também sobre frutas, que é o seguinte, a gente não faz restrição de nenhuma fruta para paciente diabético, viu? Quem tem diabetes pode comer todas, tá? Pode A comer gente todas dá uma as frutas, não há restrição nenhuma. nenhuma. A pessoa acha que quem tem diabetes não pode comer banana, não pode comer manga, não pode comer melancia. É assim, são frutas com cargas glicêmicas altas, né? Então, a gente controla elas. A gente não libera, por exemplo, eu não vou deixar um paciente comer uma manga inteira, mas ele fazendo uma picadinha ali, porcionando uma porção, 100, 120 gramas daquela polpa da manga, daquela polpa da melancia, e conforme o horário que ele estiver comendo, não vai fazer mal, né? Ele não pode comer uma metade da melancia, uma fatia gigantesca, uma manga inteira, né? Uva, por exemplo, é 10 a 12 bolinhas, né? Bagos de uva é uma porção da uva, né? Então, assim, não dá para comer um cacho, né? De 1 quilo de Mas uva, dá mas para pode comer em porções pequenas. porções pequenas. Então, por isso a gente não faz restrição de nenhuma fruta para quem tem diabetes, tá? Nenhuma. E a gente vai para a pergunta da Guerreira que mandou aqui na live. É verdade que após a cirurgia bariátrica não precisa mais tomar remédio de diabetes?
Mentira? Não, tem que continuar fazendo acompanhamento normalmente, né? Ela precisa, porque o que acontece? Eu não sei que tipo de cirurgia bariátrica foi feita, né? E porque assim, a absorção acontece aí entre o estômago e o intestino. Então, eu não sei que tipo de cirurgia foi feita, diminui o volume de comida, né, do paciente bariátrico, o volume que ele come de comida é muito pequeno, né? Não consegue mais comer um prato de arroz e feijão. Ele vai fracionar muito essa refeição. Então, mas independente disso, precisa manter, fazer o acompanhamento. Pode talvez mudar o tipo de medicamento, pode mudar a quantidade, a dosagem, os horários, mas não Não precisa, deixa de tem que tomar. continuar tomando sim. É fundamental, tá? O médico é que vai decidir, né? O E, junto endócrino, porque o médico que está acompanhando essa pessoa que fez a bariátrica que vai decidir aí o que vai ser feito. e vale ressaltar que a diabetes é uma doença, né, doutora? E que ela é uma doença que não tem cura, mas que ela pode ser controlada. E muitas pessoas Exato. esquecem que a diabetes é uma doença, né? É uma condição crônica e não tem cura mesmo. Existem vários aí, nossa, já se falou em transplante de pâncreas, já se falou em adesivos, nossa, fala muita coisa, mas infelizmente ela não tem cura. Então, por isso que eu falo lá que sempre que é o estilo de vida da pessoa. Quando a pessoa muda o estilo de vida dela, o pré-diabético, ele muda o estilo de vida dele, ele consome alimentos, mas então vai viver. E mesmo a pessoa com diabetes, que está nessa condição, a qualidade de vida dela vai ser muito boa. Só depende de ela realmente fazer o que precisa ser feito. Se precisar tomar remédio, tomar remédio, se tomar insulina, controlar a alimentação. O ter diabetes não vai atrapalhar o estilo, a qualidade de vida da pessoa, não. E o Vander mandou aqui na live, uma vez diabético, sempre diabético, ou é possível reverter? Não, é sempre. O pré-diabético a gente reverte, né? É assim, o que acontece? A gente tem, por exemplo, lá no ambulatório de idoso, né, onde eu faço o atendimento, eu vejo muito idoso reduzindo a quantidade de remédio. Às vezes, se tomava insulina, às vezes ele deixa de tomar insulina ou diminui a quantidade de insulina, ele faz adjuvante, ou hipoglicemia antioral, mas sempre ele vai ter, né? Sempre vai ter que monitorar. Então, uma vez diabético, sempre diabético, porque o estilo de vida que ele vai ter que levar é como se ele fosse diabético. Então, é sempre. Né? O pré-diabético a gente reverte, né? Como eu te falei. Então, o pré-diabético a gente ainda consegue reverter um pouquinho. Reverter tudo. Se a pessoa mudar o estilo de vida, controlar a alimentação, fazer atividade física, reverte. A pessoa com diabetes já não. Ela sempre vai ser. E a gente tem a pergunta enviada pelo chat, pelo site também, pelas redes sociais. A gente tem a pergunta da Dulce Maria, do Litoral Paulista. Ela pergunta, eu queria saber se o alho ajuda mesmo nos controles do colesterol, diabetes e pressão alta. E se usado no preparo da alimentação é suficiente. Então, é como eu falei dos chás lá. Ele ajuda, assim, ele faz parte do seu estilo de vida, mas ele sozinho não vai fazer esse milagre, não. Ela pode usar o alho na preparação do alimento, ela pode fazer um chazinho de alho se ela tiver com gripe, um resfriado. O que vai controlar a glicemia é todo o conjunto da alimentação que ela tem. Não é comer, então, quer dizer, só porque ela usa alho, vai poder comer pão à vontade, né, misturar carboidrato à vontade na refeição lá. Não, a carga ele não é suficiente para isso. O impacto na glicemia é pequeno. Fazendo um conjunto, aí ele contribui, né, doutora? Ele contribui, isso, ele pode ajudar, mas ele não vai fazer nada sozinho. E a gente tem a pergunta do Felipe, de São Paulo. Ele pergunta: quem tem diabéticos na família, corre o risco de desenvolver algum tipo de diabetes ao longo da idade? Olha, vai depender muito do estilo de vida. A gente sabe que essa carga genética aí, ela interfere 5, 10% só no desenvolvimento da doença. O que vai fazer você ter seu pai ser diabético, sua mãe ser diabético, não quer dizer que você vai ser. E é o que a gente mais escuta. Ah, meu pai era, minha mãe era, mas o estilo de vida que você tem
é que vai decidir se você vai se tornar um diabético ou não, né? Então, por isso que eu falo, né? Como você mesmo mencionou ali atrás, a dupla, a combinação, atividade física, alimentação regular, sabe, atividade física regular, alimentação com qualidade, evitar os excessos. Então, é o seu estilo de vida é que vai te tornar ou não um diabético. Agora, quem toma Coca-Cola todo dia, come fast food, fritura, doce, não tem, mesmo que não tenha ninguém com diabetes na família dele, ele vai ficar, né? Porque as escolhas que ele faz no dia a dia são favoráveis a desenvolver o diabetes. Então, assim, a gente sabe que interfere sim, mas é pouco. O que mais interfere é o estilo de vida que você tem, né? As escolhas que você faz no seu dia a dia. Ok. E a gente tem a pergunta do Lucas Silva, também de São Paulo. Ele diz assim: meu pai quase ficou sem enxergar, foi quando descobriu que estava com a doença da diabetes. No início, ele seguiu toda a dieta certinha alimentar. Hoje, ele não segue mais. Só manda, às vezes, ele diminui o açúcar, mas continua com açúcar, com doce, doutora. Abusa de tudo. Eu gostaria de saber quais os riscos que ele está correndo hoje. Nossa, todos os riscos. É assim, ó, o que que acontece? Essas coisas aí, elas têm consequências, né? O nosso corpo, ele está brigando. Quando a pessoa não sabe que tem diabetes, ou mesmo que tem o diabetes e não controla a alimentação, o corpo tenta fazer isso, né? O nosso metabolismo lá interno está numa briga constante. O que está acontecendo com o pai do Lucas é o seguinte: o metabolismo dele está numa briga imensa para manter essa glicemia aí no nível que deveria estar, né? No nível normal. Mas ele faz uso de açúcar, mas então vai chegar uma hora ele vai começar a ter as consequências do diabetes, que é retinopatia diabética, que é problema de visão, vai ficar cego, vai ter um problema renal, o rim vai parar de funcionar, ele vai ter problema de circulação, ele corre risco, né? Se a circulação ficar muito afetada, risco de amputação, porque qualquer machucadinho numa pessoa que tem má circulação, risco de fazer uma ferida, de gangrenar, de perder, é muito grande. Então, o risco é muito grande, sim. O pai do Lucas precisa voltar a fazer a dieta. É o que eu falei, ele tem que mudar o estilo de vida dele. Ele substituiu o açúcar pelo adoçante, stevia, por exemplo. Ah, não consigo, então não usa mais, ou não toma. Ah, eu não consigo tomar café com adoçante, então eu sinto muito, com o açúcar vai ficar ruim para você. Então você tem que deixar de tomar o café, por exemplo, se para a pessoa é assim. Embora tudo é uma questão de hábito, as mudanças, né, como já foi falado aí, é difícil mudar hábito, sim, é muito difícil, mas às vezes a necessidade fala mais alto. Né? Por exemplo, ele já teve problema de visão, quase ficou cego, e ainda assim insiste em fazer o errado, né? Vamos por assim. Não é que não tem certo e errado, é que existe aquela condição, aquele momento, e existem estratégias e intervenções para melhorar isso. E algumas pessoas precisam, conforme a intervenção que foi feita, precisam fazer disso o estilo de vida dela. Não comer o açúcar, né? Se ele usar o açúcar, mas mantiver uma glicemia estabilizada, uma hemoglobina glicada estabilizada, insulina tranquila dentro dos padrões normais, não vai ser o açúcar do café que vai fazer mal ou vai fazer bem para ele. É um conjunto de tudo, né? Então, isso que precisa levar em consideração aí. A gente tem uma pergunta na live, que é do Conhecere. Ele pergunta: existe uma relação de peso vezes exercício vezes alimentação ruim? Diabetes? Se fazer muito exercício, tem a ver, assim, não adianta fazer exercício, né, e comer mal, que a diabetes vai continuar descompensada, né? Eu não sei se é essa, se eu entendi bem a pergunta. A alimentação ruim vai continuar sendo ruim, vai continuar prejudicando. O fato da pessoa fazer exercícios não justifica ela comer mal, né? Então, Em assim, relação ao peso também, se ela tiver sobrepeso, né? Porque foi isso que ele perguntou: peso, exercício e alimentação ruim. isso. Então, aí no caso Também, entra a o obesidade, excesso né? de peso, o excesso de peso também prejudica, assim, tanto que uma das diretrizes lá é manter um peso, né? Não existe um peso ideal, existe aquele peso que oferece menos risco.
cada um tem o seu, né? A gente não existe, você tem 1,70 m, você tem não é isso. Cada um tem o seu. A gente faz uma avaliação física, composição corporal, composição de gordura, de massa magra, gordura visceral, tá? Tem vários fatores aí. A gente faz uma anamnese, faz uma avaliação física, uma composição corporal. E avalia, cada um tem o seu, né? Tem aquele seu peso e tal. E o excesso de peso em relação ao diabetes também pode fazer. Por quê? Se ele está com excesso de peso, muito provavelmente ele está comendo mal. Porque se ele ganha peso, ele está comendo muito mais do que ele gasta de calorias, né? Ele está ingerindo mais calorias do que ele consome, né? Então, do que ele gasta, na verdade. Então, ele vai começar a acumular gordura. Então, é onde as coisas podem piorar. Então, peso, atividade física, alimentação, é tudo junto. Mas só que daí, assim, não é porque faz atividade física que vai poder manter uma alimentação ruim, não. Vai ter que mudar também. Para ter um controle melhor do diabetes, vai ter que mudar também. E tem que fazer uma avaliação com a nutricionista, e essa avaliação geralmente é sempre individual, né? Porque é única para cada pessoa. Importante a gente deixar isso salientado. E para quem quiser, pode estar fazendo a consulta com a doutora Alessandra Amaral aí, que é uma excelente nutricionista aí, vai te auxiliar. E logo mais a gente passa os contatos dela, e para quem quiser, só entrar em contato aqui com os estúdios TPFest, que a gente passa também o contato da doutora. E a nossa próxima pergunta do chat, doutora, é Luiz Marcelo. Ele pergunta: é verdade que a diabetes é uma doença silenciosa e, ao ser descoberta tarde, coloca as pessoas em risco? A minha pergunta seria: existe risco para os jovens que tomam muito energético? Sim, é que o energético em excesso, ele vai prejudicar também a função renal, né? Não é só o diabetes, não é o desenvolvimento do diabetes também, porque o energético alguns têm adição de açúcar, né? Então, o excesso de energético, aquela hora que eu falei sobre a leitura do rótulo, ler na embalagem, ver a lista de ingredientes, né? Ele vai sobrecarregar. Por quê? Porque tem alguns componentes desses energéticos que a gente já tem naturalmente no corpo. E aí, o que acontece? Você está dando em excesso, dando em excesso. É o que eu expliquei agora há pouco. O metabolismo dá conta. Ele está vendo que está em excesso, ele dá conta, ele faz de tudo para minimizar o estrago ali. Só que chega uma hora ele cansa. E aí começam a aparecer as consequências do problema renal, um desenvolvimento de alguma outra, né? Então vai muito de cada um aí, de analisar realmente os marcadores, né? Não tem sangue e tal, para ver, mas o risco é grande. Se ele tem esse hábito, eu acho interessante ele realmente melhorar isso, rever esse conceito aí. E é bom fazer uma avaliação, né, para saber se tem a diabetes ou não, né? Porque muita gente desconhece, né, doutora, que tenha. E você sabe que nesses exames de rotina, que a gente às vezes faz, normalmente é para fazer, pelo menos anualmente, né? Dependendo do caso e da idade, normalmente a gente, né, os médicos, nós nutricionistas, né, pedindo um hemograma, uma hemoglobina glicada, a glicemia de jejum, a gente já consegue ver, né? Existe um parâmetro para isso. Então, por exemplo, a glicemia, hemoglobina glicada entre 5 e 7 para baixo, o risco de desenvolver diabetes é menor, é pequeno. Entre 5, acima de 5,7, 6,1, 6,2 ali, é o que a gente chama de pré-diabético, mas às vezes a pessoa já está diabética, mas aí classifica como pré. E de 6,5 para cima, 6,4, 6,2 para cima, a pessoa tem diabetes. Aí a gente confronta esse resultado com vários outros e com os hábitos daquela pessoa, né? Na anamnese, na consulta que a gente faz, as avaliações ali, para detectar e fechar, né? O médico lá pede também um tanto para a gente detectar se tem diabetes ou não. Mas se a gente fizesse todo ano esse exame, a gente conseguiria, porque quando você vê hemoglobina glicada alta, a gente já intervém, né? Mesmo que não seja o diabetes, a gente já intervém, já é um alerta para a gente. Então, a gente acaba orientando a pessoa ali que chegou com essa alteração nos exames. Aí fica bem mais tranquilo, né, de não desenvolver a doença. E o Conhecer me agradeceu pela explicação, falou muito obrigado. E, doutora, a gente tem a última pergunta do chat aqui, que é do Marcão do Bar. Ele pergunta: descobri que tenho diabetes tipo 2 há 3 meses. Me cortaram a minha bebida alcoólica,
mas eu amo tomar aquela cervejinha gelada, ainda mais com esse calor. Eu queria saber, doutora, se é possível tomar somente de final de semana. É, aquilo que a gente falou antes, assim, nunca beber sozinha, só a bebida alcoólica, né? Sempre acompanhar de algum petisco ali, né? E não exagerar, intercalar com água também, né? Diminuir bem, então tirou a cerveja, porque também provavelmente você está tomando hipoglicemia geral, é aquilo que eu falei há pouco. O álcool, ele tem aquele poder, ou ele vai cortar o efeito, ou ele vai potencializar o efeito, ou de repente não vai fazer nada. Né? Então, se não fizer nada, também não está adiantando de nada você tomar o remédio. Então, assim, você controlando a sua alimentação, você fazendo atividade física regular, você né, mantendo os níveis de glicose, fazendo glicemia capilar, né, diária, de jejum, ou algumas vezes na semana, fazendo o controle que precisa ser feito, a cervejinha do final de semana sem exagero não vai prejudicar. Né? O excesso é que vai. Então, é aquilo que a gente volta, né, repetir de novo, né, repetir, para ser redundante. É o conjunto, é você ter uma alimentação equilibrada, um estilo de vida mais saudável. Isso tudo vai favorecer o controle. Né? Às vezes as pessoas são muito radicais, porque às vezes também a gente chega, né, depende muito de cada caso, é um caso. Mas se eu vejo, se chega para mim um paciente com uma hemoglobina glicada de 10, de 14, eu vou ter que fazer de tudo para essa hemoglobina glicada voltar o mais rápido possível ao normal. Para que essa glicemia que está aí batendo de 300, 250, 280, para ela voltar mais rápido para perto dos 100, 130, 150. Então, aí, para mim fazer o mais rápido isso, eu vou ter que fazer algumas intervenções meio drásticas. E aí, a bebida alcoólica, nesse momento, talvez seja isso que esteja acontecendo, né? Cortou para dar o equilíbrio aí de novo. E aí, a gente vai, com o tempo, reintroduzindo aí alguns hábitos, tal. Só que eles não, né? Se é um hábito, cigarro, bebida alcoólica, seria bom rever, né? Você quer viver, eu não sei a idade do Marcão que perguntou, de repente, você, né, é novo, tem vida longa, aí a perspectiva do brasileiro é de vida longa, gente. Vamos viver bem, chegar na terceira idade bem, né, com saúde, se aposentar e curtir a aposentadoria, não se aposentar para ficar correndo atrás de médico. Né? Então a gente É tem que estar verdade. revendo aí, pensando algumas atitudes. E a Guerreira agradece as dicas da doutora Alessandra. A Dalva falou gratidão pelas dicas. E a gente tem mais uma pergunta aqui na live, que é do Conhecere. Ele pergunta se não for importuno, a relação álcool vezes diabetes é complicado, tá? Ou dosando, dosando, deve ser dosando a medida, que ele tá meio errado aqui, mas peraí, então vamos lá. A relação álcool e diabetes é complicado. Ou dosando a medida certa pode ser conciliado? Pode, então, o equilíbrio. Acho que a palavra certa é equilíbrio. O que não pode, por exemplo, você saber que isso pode te prejudicar e insistir nisso. Se isso já te causou algum problema, né? Por exemplo, aqui, a gente sabe que o álcool, né, a cerveja, ela aumenta o risco de fazer hipoglicemia, né? Então, por isso a gente pede para comer alguma coisa, intercalar com água, não beber muito, né? Então, assim, se a pessoa toma 12 latinhas de cerveja. Não vai poder mais tomar 12 latinhas de cerveja, vai ter que se contentar com menos, né? Então, e daí tem aquelas opções de zero álcool, né, que a gente já está revendo, mas mesmo assim, de repente, o prazer para socializar, é que as pessoas às vezes confundem, sabe? Aquele prazer de socializar e tem que estar bebendo alguma coisa. Meu Deus do céu, né? Dá para socializar, dá para fazer parte da rodinha de amigos, das festinhas, sem ter que estar bebendo a bebida alcoólica. Tem tanto drink, tanto, né, coisa mais saudável aí, mas assim, o que precisa ter é equilíbrio. Né? E quando você tem um equilíbrio, né, eu volto a frisar, quando você faz os exames de rotina, você está bem, você está controlando seu diabetes, nada que o que vai fazer mal é o excesso. Né? Tanto que diabetes é o excesso de glicose no sangue. A gente não pode zerar a glicose. A glicose é nosso combustível, é nossa energia. A gente come justamente para ter glicose no sangue. Entendeu? Existe um parâmetro, uma média, né, que a gente tem que manter.
O excesso dela é que faz mal e a falta dela também faz mal. Do mesmo jeito que falta de gordura também vai prejudicar a vitamina D, vitamina E, tá? O excesso de gordura vai entupir as artérias, vai aumentar a pressão, vai aumentar o risco de uma embolia, de uma trombose, uma AVC. Então, tudo tem que ter um equilíbrio, né? E aqui no caso do diabetes é isso também. Então, a gente mantendo o equilíbrio na alimentação, atividade física, no consumo de bebida alcoólica, fazendo direitinho o que os médicos pediram ali, tomando as medicações, tudo a gente consegue que a pessoa tenha uma ótima qualidade de vida sem se prejudicar. E a gente vai para o quadro Falando a Verdade, que é a nossa última pergunta da live. É uma pergunta aí bastante da opinião da doutora, né? A doutora dá a opinião dela. Então, a pergunta do Falando a Verdade é: pode-se dizer que os grandes vilões do diabetes é a alimentação ruim ao longo da vida? É verdade. Quando você tem uma alimentação ruim, você aumenta muito a sua chance de desenvolver o diabetes, né? A alimentação, ela está diretamente proporcional ao desenvolvimento do diabetes, ao controle do diabetes, quando essa pessoa já tem. Porque, por exemplo, o tipo 1, que é o juvenil, ou o diabetes juvenil lá, né, que descobre o diabetes numa criança, no adolescente, ele nasceu, né? Uma doença autoimune, ele nasceu nessa condição. Então, ele vai ter que ter um controle por toda a vida. E isso também não vai impedir ele de fazer as coisas que a pessoa quer, né? Aquela criança, aquele jovem. Então, a alimentação está diretamente proporcional. Ela tem que ter, a gente tem que ter equilíbrio, independente de ter ou não o diabetes, a gente tem que estar cuidando para evitar desenvolver o diabetes, né? E assim, no mundo que a gente vive hoje, principalmente aqui em cidade grande, às vezes a correria que a gente tem, a facilidade dos fast food, né? Então, isso tudo acaba prejudicando mesmo. E às vezes não é só o desenvolvimento do diabetes, é de outras doenças também, né? Hipertensão, às vezes é uma delas, quando não tem nenhuma outra comorbidade que favorece isso. Então, assim, tem várias. A alimentação, ela é a base para controlar o diabetes. Ela também, infelizmente, se for muito ruim, ela vai favorecer o desenvolvimento do diabetes, sim. Né? Então, a gente tem, quando alguém perguntou ali, que eu não vou lembrar agora, que falou da carga genética, né? Então, assim, tem, não é, mas isso não significa que você vai desenvolver. Agora, se você já tem essa carga genética e você tem um estilo de vida muito ruim, uma alimentação muito ruim, as chances de você desenvolver o diabetes aumentam muito, né? Ok, doutora, eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos para quem quiser entrar em contato com a doutora, tirar dúvida, marcar aí uma avaliação, doutora, como que pode entrar em contato? Ó, se você acessar o meu Instagram, que é o @aleamaral.nutri, aí você tem um linkzinho lá. Aí lá você já consegue me acessar pelo WhatsApp, pelo próprio Instagram, né, dá para ligar para mim. Então é só acessar o meu Instagram mesmo, @aleamaral.nutri, e lá mesmo naquele link já te direciona para todos os meus contatos. Telefone, principalmente WhatsApp, que hoje é o que a gente mais usa, né? Mas tá lá, é só entrar lá e me chamar que eu respondo. Lembrando que a doutora Alessandra Amaral faz parte do Viva Mais Saudável, para você acompanhar as dicas da doutora ou querer o contato dela também. Você pode pedir aí pelos estúdios TPFest ou pelo @Viva Mais Saudável TPFest, que a gente passa aí o contato da doutora. E a gente tem aí, para finalizar, doutora, a gente teve o dia aí de combate à diabetes, né? Esse último dia 14 de novembro, para combater a diabetes, e eu gostaria que a doutora deixasse uma mensagem para todos, independente de quem tem diabetes ou de quem não tem. Então, para a gente finalizar a live, eu gostaria que a doutora deixasse uma mensagem aí, como esse mês foi o mês aí de combate à diabetes também. Tá, é isso mesmo, foi dia 14 de novembro, Dia Mundial de Combate. Então, assim, a nível de combater o diabetes, né? Então, a gente está
repensando aí a qualidade de vida que a gente tem, as nossas escolhas, né? É, procurar fazer uma alimentação mais saudável possível,